E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e bom, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo temos Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que veio de empate, né? Na Libertadores, 0-0 com o Rosário Central, e agora voltamos aí as nossas atenções para o Campeonato Brasileiro, um adversário difícil dentro de casa, e vamos lá para cima do Cruzeiro. Para começar, vamos com a escalação do Corinthians. Vocês estão vendo aí? Essa foi a escalação de quinta-feira, né? Na Libertadores, esse foi o time que entrou em campo contra o Rosário Central. Bom, eu não vi prévia de escalação, tá? Eu não vi. Mas eu tô suspeitando que o Diniz pode poupar o time, né? Visando o jogo de volta contra o Rosário Central. Aí, o que ele pode fazer aí, né? Poupar, sei lá, uns 3 ou 4 jogadores? Talvez um dos zagueiros, o Breno Bidon, o Caio César, um dos laterais, talvez, enfim. Eu acho que ele vai poupar. Eu acho, né? Bom, o único que eu acho que ele não vai poupar é o Alan, né? Porque o Alan foi expulso na Argentina, então ele não joga na quinta contra o Rosário. Então, o Alan não precisa ser poupado, né? Então, ele deve jogar. Assim como o Hugo Souza, que é o goleiro e tudo mais. Enfim, vamos esperar. Mas e vocês aí? Poupariam? Colocariam time titular mesmo? Assim, se fosse eu não poupava ninguém. Ninguém. Time titular e vamos que vamos, né? Porque assim, o Cruzeiro tá um ponto à nossa frente. Um ponto apenas, né? O Cruzeiro tem 33 e o Corinthians 32. Se o Corinthians vencer o Cruzeiro, pode entrar no G5 nessa rodada, né? E o G5 são as vagas para a Libertadores do ano que vem. Então, podendo entrar no G5, é um jogo que eu não pouparia. Eu tentaria vencer em casa o Cruzeiro e usava o time titular, né? Claro, o Cruzeiro também tem compromisso pela Libertadores, pega o Flamengo no Maracanã, né? Na quarta-feira. O Cruzeiro talvez possa poupar também, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que é um jogo importante, claro. Quinta-feira, em Itaquera, contra o Rosário, é o jogo mais importante, concordo. Mas seria muito bom se o Corinthians conseguisse vencer o Cruzeiro nesse domingo. Por isso, eu não pouparia ninguém. Mas o Diniz pode acabar poupando aí, né? Vamos ver. Vamos esperar domingo. Bom, continuando, tá aqui o retrospecto, né, do confronto. E tá aí o histórico de confrontos. Já foram 99 jogos, olha só, 99 entre Corinthians e Cruzeiro. Então, o jogo desse domingo é o 100º na história entre Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians tem 41 vitórias e o Cruzeiro 33. O Corinthians tem mais gols no confronto, 125 a 114. Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena já foram 11 jogos e o Corinthians tem 6 vitórias contra 3 do Cruzeiro e 2 empates, tá? Continuando, Corinthians e Cruzeiro por campeonatos. Pelo Brasileirão, o Corinthians tem mais vitórias, 29 contra 26 do time mineiro. Tá aí os maiores artilheiros do Corinthians contra o Cruzeiro. E o maior é o Marcelinho Carioca com 6 gols. Neto e Romero, 5 gols. Alex, Rosinei e o Thales, 3 gols cada um contra o Cruzeiro.
Bom, tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Cruzeiro, né? No primeiro turno, lá no Mineirão, foi 1-1, né? O Tchoca marcou pro Corinthians, né? O zagueiro, João Pedro Tchoca. E os últimos 4 jogos, 3 foram lá no Mineirão e 1 em Itaquera. O Cruzeiro tem 2 vitórias, o Corinthians 1 e temos um empate. E tem aqui, ó, 2 confrontos pela Copa do Brasil. No ano passado, né, na semifinal, o Corinthians eliminou o Cruzeiro nos pênaltis, né? Bom, a última vez que o Corinthians venceu o Cruzeiro em Itaquera, tá aqui, ó, Brasileirão 2024, 2-1 pro Corinthians. O Memphis e o Yuri Alberto marcaram, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Tá aqui, Corinthians 2, Cruzeiro 1. A última vitória do Corinthians contra eles em Itaquera, há 2 anos atrás, né? Corinthians de Ramon Dias, tá aí. Memphis, Depay e Yuri Alberto marcaram os gols. E que coisa, né? Nenhum deles estará em campo no domingo. Que coisa, né? O Yuri tá machucado, o Memphis não renovou, enfim, né? Memphis, Depay e Yuri Alberto era o nosso ataque, agora é Caio César e Pedro Raul. Enfim, né? Bom, continuando, vai. Bom, tá aí detalhes do jogo, vamos lá para detalhes da partida. Lembrando, deixa eu só ver aqui. Tá, o jogo é 7h30, tá? Nesse domingo, 7h30 da noite, beleza? Anota aí então, o jogo é 7h30, beleza? Bom, vamos para a transmissão, né? A transmissão do jogo é da Prime Video, tá? Tá aí, exclusivo da Prime Video, Corinthians e Cruzeiro. Vamos para a provável escalação do Cruzeiro, que tem Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Vijalba, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Wesley e Caio Jorge, né? Bom, o Fagner, olha só, eu acho que é a primeira vez que o Fagner pode enfrentar o Corinthians em Itaquera, né? Porque ano passado ele estava emprestado para o Cruzeiro, então não podia jogar contra o Corinthians. Então pode ser aí a primeira vez do Fagner em Itaquera contra o Corinthians. Olha que coisa, ele ficou 10 anos no Corinthians. Que coisa, né? E o Wesley, olha só, o Wesley, ex-Corinthians, também pode voltar para Itaquera para enfrentar pela primeira vez o Corinthians, né? O Fagner e o Wesley, né? O Wesley que podia ter voltado para o Corinthians, mas o Corinthians tá aí com 3 transfer bans ativos, né? Então ele acabou indo para o Cruzeiro. Bom, agora a arbitragem. O árbitro é David Oliveira Lacerda. Assistentes Thiago Americano Labis e Douglas Pagung. O VAR terá Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Bom, vamos ver o histórico do David Oliveira Lacerda apitando os jogos do Corinthians. Tá aí. Árbitro Davi de Oliveira Lacerda apita Corinthians e Cruzeiro nesse domingo. Bom, na história ele apitou 8 jogos do Corinthians, tá? Apenas 8 jogos e o histórico para nós é bom, né? Ele apitou 5 vitórias do Corinthians, 2 empates e 1 derrota apenas. Ele marcou um pênalti contra o Corinthians, deu 25 amarelos e 3 vermelhos para os nossos jogadores. Bom, tá aqui os jogos que ele apitou. Esse ano ele já apitou 3 jogos do Corinthians, né? Todos pelo Brasileiro. 1-0 contra o Vasco em Itaquera, gol do Matheus Bidu, né? Nesse jogo o André foi expulso, né? O André. Aí ele apitou a derrota para o Fluminense, 3-1 no Maracanã. A única derrota que ele apitou do Corinthians foi essa aí para o Fluminense. E ele apitou Corinthians e Cruzeiro do primeiro turno. Pois é, tá apitando os 2 turnos entre Corinthians e Cruzeiro, o Davi de Oliveira Lacerda, o mesmo árbitro nos 2 turnos. Então ele apitou aí o empate por 1-1 lá no Mineirão, né? Então tá aí, o Davi de Oliveira Lacerda, eu sinceramente não lembro de alguma polêmica
que ele tenha errado contra o Corinthians. Eu não me lembro agora, mas tá aí, né? O histórico dele é bom. O Corinthians tem 5 vitórias em 8 jogos que ele apitou. Aí, né? É isso. Bom, vamos falar mais um pouquinho aí do jogo, né? Corinthians que vem de um bom resultado, né? Um bom resultado na Libertadores. E, né, vai ser um jogo bem difícil. O Cruzeiro também tá focado na Libertadores, mas claro, o Cruzeiro quer se aproximar do G5. Eu acho que o Cruzeiro já tá no G5, não tá? Começa a rodada, começa a rodada no G5 o Cruzeiro, enfim. São times que estão muito próximos na classificação, 1 ponto apenas separam Corinthians e Cruzeiro, então vai ser um confronto muito bom em Itaquera. E vamos lá, né? Vamos lá pra cima deles. O Cruzeiro tem um time bom, né? Um time muito bom. O Caio Jorge, o Matheus Pereira, o Gerson, enfim. Mas vamos lá. É claro, o nosso foco principal é quinta-feira, né? Claro, contra o Rosário. É o jogo do ano, né? Pra nós. Mas, claro, ter o Cruzeiro primeiro. E vamos ver o que acontece, né? Se o Corinthians vencer o Cruzeiro, passa o próprio Cruzeiro na classificação e pode entrar no G5. Então, uma vitória domingo, cara, é muito importante, né? E é isso, né, gente? É isso. Bom, vamos para palpites. O que eu posso palpitar? Cara, 1-0 Corinthians? Placar bom? Vai, 1-0 Corinthians. E vamos ver o que acontece. Eu geralmente erro os palpites, já tô acostumado com isso, mas é isso aí, 1-0 Corinthians e vencer é o que importa. Vamos lá, pra cima do Cruzeiro. Bom, comente aí o que vocês acham do jogo e comente o palpite de vocês. O meu é 1-0 para o Corinthians e é isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu! É nóis e vai, Corinthians!